porque a gente abre Você Bonita dessa segundona com um assunto que vocês pediram e que a gente vai tirar todas as dúvidas de uma vez por todas. Você já deve ter ouvido falar a respeito do jejum intermitente. Convidamos 2 profissionais queridíssimos que vocês adoram para explicar absolutamente tudo sobre isso. Mais uma vez, Pamela Miguel, bem-vinda. Obrigada. Nossa nutricionista funcional, querida. Como você está linda. Obrigada. O casamento te fez muito bem. Muito. Já te falei isso, né? Cuidando bem de você, viu? E o nosso querido nutrólogo, doutor André Vaillant. Bem-vindo. Feliz Ano Novo. Para todos nós. Que delícia ter essa dupla. E eu fiquei tão feliz de saber que vocês estão trabalhando juntos. Sim. Né? E foi Você Bonita que uniu? Foi o acaso e depois acho que a gente, quando nós nos encontramos, aí eu falei, você bonita, e aí foi o útil, agradável. Olha que legal. E se encontraram e tem um trabalho muito bacana, vocês já viram pautas deles separados e hoje eles estão juntos pra gente tirar todas as dúvidas a respeito do jejum intermitente. Eu vou começar, a gente dividiu entre nutricionista e nutrólogo pra vocês entenderem a parte médica da história, a parte hormonal e as mudanças, sim, e a parte da alimentação, porque sim, ficar em jejum significa ficar sem comer. Mas espera aí, pro resto da vida, como? O que comer depois do jejum intermitente? Isso. Por isso que a Pamela também está aqui. Vamos abrir explicando, então, por que esse termo, por que a gente usa o termo jejum intermitente e como ele é conhecido também no meio de vocês para falar desse jejum. Olha, Carol, o jejum intermitente, primeira coisa, não é sair fazendo jejum de qualquer maneira, como muita gente pensa, como muita gente tem colocado, né? O jejum intermitente é um jejum programado. Tá. Então, a gente, nossa parte médica, junto com a nutricionista, nós programamos o jejum do paciente. Então, ele tem o tempo certo, o horário certo, tem o número de vezes certas para se fazer o jejum durante a semana. Não se faz todos os dias, né? E esse jejum, qual que é o intuito dele? É promover mudanças metabólicas e hormonais no paciente, principalmente hoje para quem quer perder gordura, ou quer manter a massa magra, ou às vezes quer até ganhar uma massa magra, quer mudar os hábitos. Então entender que o jejum intermitente, vamos esquecer esse negócio de modinha, não é uma modinha, até porque ele já é feito há muito tempo. Tá. Né? Eu não gosto muito dessas coisas denominações de dieta da moda, coisas da moda. Eu acho que são estilos de vida, são mudanças que a gente tem que fazer, e o jejum, ele pode ser encaixado em alguns estilos de alimentação. Mas a minha pergunta inicial até porque a gente está falando para um Brasilzão, depois nós estamos na internet, quem está fora também está assistindo Você Bonita, graças a Deus a gente tem recebido muitas mensagens do pessoal que mora fora do Brasil. É para todo mundo? Todo mundo pode fazer, desde que faça com orientação, ou sempre vai ter um público que mesmo que tenha orientação, não vai dar certo? Sempre vai ter alguém que não vai dar certo. Então, primeira coisa, não é para todo mundo. É para quem já tem uma mudança de hábito alimentar, a Pamela vai falar depois, quem já diminuiu a quantidade de carboidrato simples da dieta, já tem uma regra na sua alimentação muito bem definida. O jejum entra como uma estratégia complementar dentro de um plano alimentar geral. Tá. Não é o início da dieta. Não é o início da dieta. Então, assim, eu vou resolver fazer uma dieta, eu quero começar a perder peso, vou sair fazendo jejum. Não, porque você, sim, pode passar mal, você pode ter hipoglicemia, você pode ter disfunções hormonais. Então, tem que ser uma coisa programada junto ao profissional. E, geralmente, não se começa fazendo jejum. Então, se começa com mudanças de hábito e o jejum, ele é colocado nessas mudanças com uma estratégia complementar, uma estratégia suplementar para você conseguir atingir os objetivos. Agora, cuidado, não é para todo mundo. Então, gestantes... Nem pensar. Né? Pacientes muito idosos, pacientes diabéticos, tem pacientes que são insulino dependentes, então toma insulina. Então, tem pacientes que não têm a diabetes controlada, toma muito cuidado. Né? Pacientes obesos, toma cuidado, pode fazer, claro que pode fazer, não tem problema algum. Crianças em fase de crescimento também não dá para fazer, tomar essa estratégia de jejum intermitente. Mas, de uma maneira geral, as pessoas podem colocar no seu dia a dia, o profissional pode orientar o paciente a fazer o jejum intermitente em determinados momentos da vida, sem problema. Até para ver o que acontece. Exatamente. E aí, o que nós vamos fazer? Por isso que eu pedi a participação do público de casa. Quem estiver assistindo a gente, estiver conectado aí, seguindo Você Bonita, @VocêBonitaTV, mande por direct aí um textinho, ou mesmo se você quiser mandar o seu telefone no direct, a gente te liga para você entrar ao vivo, dando um depoimento se você já passou pelo jejum intermitente. E você quer contar o que aconteceu com você, se foi uma experiência bacana, qual era a expectativa que você tinha a respeito disso, qual foi o resultado depois desse jejum intermitente, que ao longo da pauta a gente vai colocar aí algumas perguntinhas e participações de vocês. Antes de mostrar aqui, a gente tem um cronograma muito legal falando da mudança hormonal.
Vamos para a sua parte, que é uma parte importante. Você tem que preparar o paciente para fazer o jejum intermitente? Então, digamos assim, ele já está controlado, como o doutor André falou, já tem hábitos saudáveis, já pratica atividade física. Como que deve ser montado o dia dele alimentar se ele for fazer um jejum intermitente? Ótimo. Então, parte principal, o paciente já segue uma alimentação saudável. Vou pedir para você ficar aqui no meio. Qual que é o problema? O paciente que não tem uma alimentação saudável introduz o jejum e na alimentação pós-jejum ele faz uma alimentação errada. No jejum a gente tem, o doutor André vai falar depois, mas um controle de glicemia, da ação da insulina. Então o paciente fez o jejum e depois as pessoas geralmente querem compensar. Quando você fica sem comer, aí come farinha branca, aí você tem um boom de glicose e muito estímulo de insulina. Você não vai contradizer o que você fez no jejum, então ele não vai ter resultado. E aí o jejum mal feito vai trazer os malefícios. Então, se a pessoa ficar lá tantas horas, que a gente já vai especificar quantas seriam, e depois ela acorda e come um pão, ela perdeu todo o jejum intermitente. Exato. Então, a pessoa também que faz o jejum, ela tem que ter uma capacidade detoxificante do organismo muito boa, porque o jejum também vai otimizar o período do jejum, a capacidade do corpo fazer o detox. Então, se a pessoa não tiver o consumo de antioxidantes e fitoquímicos ideais, ela na fase 1, que produz muitos radicais livres, pode ter lesão muscular, lesão tecidual, porque ela liberou muitos radicais livres na fase 1. Então, se ela vem de uma alimentação errada, ela não vai ter o benefício do detox do jejum. Né? E na fase 2, a gente também precisa de vitamina E, vitamina C, da quercetina, de um pool de vitaminas e minerais, o complexo B, que se ela não tiver, ela não faz o detox também. Então, acaba prejudicando o funcionamento do organismo, ao invés do jejum ter o benefício. Vamos contar essas fases, então? Como é que é a fase 1? Até porque é importante, Carol, ressaltar assim, que não é só fazer o jejum ou não fazer, foi o que a Pamela falou agora. É o que você vai comer no dia que você não está pré-jejum, né, no dia que você vai estar em jejum, e logo após o pós-jejum. Tem trabalhos que mostram, trabalhos feitos com ratos, que fizeram esse jejum. E claro que deixaram à vontade que o rato fosse comer. E notou-se que os ratos que fizeram esse jejum intermitente, eles comiam praticamente quase a mesma coisa que os outros que não fizeram. Então, está se estudando hoje centro de regulação da fome, centro de regulação da saciedade, né? Então, os hormônios, a grelina, a leptina, fora os outros hormônios que ela falou, da insulina, fora o glucagon, a glicemia. Então, mexe-se com um pool de hormônios. Então, fazer o jejum tem que tomar muito cuidado porque tem a fase pré e a fase pós-jejum. Então, prestar muita atenção. Realmente foi o que vocês estavam falando. Não é acabou o jejum, vou tomar o café da manhã, vou comer pão, tapioca, sei lá, alguma coisa com muito carboidrato. Por exemplo, qual é a hora que a gente deve começar? Vamos supor que tem que escolher um dia da semana, 3 vezes por semana. Como é que é o início dessa brincadeira aí, Pamela? Pode fazer de 1 até 3 dias na semana. De brincadeira não tem nada, tô brincando. Tem de 1 a 3 dias na semana. O limite são 3 dias. Eu utilizo 3 dias da semana. Você faz? Acho que é o que eu fiz. Não, para os pacientes. Não, pensei que você ia contar a sua experiência. E assim, eu acredito que seja uma estratégia boa. A gente depende muito da rotina do paciente também, de como ele vai reagir. Então, tem um paciente, no começo, gera um pouco mais de ansiedade, ficar em jejum, mas depois, o próprio controle da insulina vai levar o paciente a ter menos fome. E conseguir se adaptar. É uma adaptação do corpo. Geralmente, eu uso o período da noite, aproveitar as 8 horas de sono do paciente, porque ele fica sem se alimentar. São só 8 horas? Não, aproveitar as 8, né? Tem jejum de 12, tem jejum de 8, tem jejum de 12, tem jejum de 16, de 18. Eu utilizo mais o de 18 horas com os pacientes. Tem protocolo até demais, né? Tem até de 24, 36. Eu acho que 24 já é o máximo para ser utilizado, né? E assim, o paciente, ele... Geralmente, eu recebo o paciente, eles falam, eu como alguma coisinha ali, umas 7 horas, depois acordo, eu não tomo café, que eu não tenho fome de manhã, vou só almoçar. A pessoa já faz um jejum e ela não sabe. Então, só que ela faz um jejum desregrado, por isso que ele não tem o benefício. Porque na hora que vai almoçar, come uma quantidade muito maior do que deveria. E pode beber água durante o período de jejum? Durante o jejum, isso que é importante. Então, a gente pode ter o consumo de água, de chás, mas sem adoçante, sem açúcar, até mesmo adoçante, porque tem alguns estudos que indicam que ele estimula a produção de insulina no pâncreas, até o adoçante. Então, nada, chá puro, sentir o sabor realmente do alimento, é essa a intenção. Você trouxe alguns exemplos de chá? Sim, trouxe chazinho. Vamos mostrar aqui, o que você trouxe hoje? Eu trouxe chá de oliveira
Eu trouxe chá de camomila, que é legal para associar à noite, porque a pessoa tem que ter um período de sono bom também. Não adianta fazer o jejum e dormir mal, porque aí vão ter as oscilações hormonais que não vão contribuir. Eu trouxe o própolis, que é muito bacana para o sono e para fornecer fitoquímicos e essas substâncias antioxidantes que eu falei que são importantes. Sem açúcar. Sem açúcar. Tá. E o extrato do própolis aquoso ou alcoólico. O alcoólico você concentra mais compostos bioquímicos. Mas, por exemplo, gestante, criança, isso não no jejum, né? Mas o alcoólico, pessoas que têm alterações hepáticas não podem consumir. Mas quem puder consumir o alcoólico não tem problema. Olha que interessante. Ele não corta o jejum? Ele não corta o própolis e a gente pode manipular essas substâncias que eu falei, essas vitaminas que são importantes no processo detox. E até no processo de queima de gordura. Quando a gente faz o jejum, a gente estimula fatores genéticos que vão utilizar a gordura como fonte de energia. E esses antioxidantes vão ajudar nisso também. Então, a gente pode tanto manipular antioxidantes para o paciente e fornecer o chás. Água com limão também pode entrar. Não corta. O que não pode entrar no jejum é macronutriente, que a gente chama carboidrato, proteína e gordura. E gordura também Nenhum não dos pode. três pode entrar. Então, o máximo que vocês trabalham seria com 18 horas. Mas se a gente falar aí para um público que está começando e que queira tentar, e claro, fazer com orientação, que é o que está sendo feito desde o início, sendo falado, 16 horas, 12 horas já dão um resultado? Vamos colocar aqui para o nosso primeiro... Fica aqui do meu lado, doutor André, até para o pessoal de casa entender os benefícios desse jejum intermitente. Quando você fala em equilíbrio hormonal, o que você quer dizer? Porque tem uma historinha, deixa eu contar a historinha para vocês vão me dizer se é mito ou verdade, tá? Que eu li a respeito e tal, até pensando nessa pauta já há algum tempo, que é o seguinte: no período das cavernas, o homem só saía para caçar quando ele tinha fome. Sim. E ele não caçava à noite, ele caçava de dia. Então, isso é meio... E ele tinha, digamos assim, é como se a gente quisesse deixar os nossos hormônios equilibrados, como naquela época, sem as facilidades de hoje que a gente tem, de abrir o pacotinho, de comer no meio da madrugada, de fazer o que a gente faz hoje. Então, o que acontece? A gente para de comer o horário que escurece, nós vamos para nossa caverna, e nós só vamos comer de novo quando está claro, sair da nossa caverna, nós vamos lá matar o bicho, demora ainda mais um pouquinho, então ele vai comer mais, depois de mais horas ainda. É mais ou menos isso? É mais ou menos não só a questão de horários, como a qualidade. Porque antes se comia a carne, se comia o fruto, se comia a raiz, que são nutrientes, são carboidrato de melhor qualidade, uma boa proteína, uma boa gordura, e você tinha uma regulação hormonal muito maior. O homem era muito mais ativo fisicamente, então ele tinha que sair para caçar, ele gastava energia, então ele tinha essa necessidade. Hoje nós temos uma necessidade diferente, nós temos hoje... teoricamente é mais diferente porque nós somos mais sedentários, nós ficamos sentados e hoje a qualidade do alimento é muito inferior, né, nutricionalmente. Então hoje se abre um pacote de snack de salgado, se pega um refrigerante, então a quantidade de açúcar é muito maior. Então mesmo os horários, a quantidade e a qualidade dos alimentos mudou muito nessa nossa evolução. E isso, geneticamente, nós evoluímos também. A nossa parte genética evoluiu em relação a isso. Não é que é a mesma, ela mudou. Não, ela evoluiu. Mas digamos que o raciocínio é o mesmo. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Então vamos falar um pouquinho, vou pedir para você ficar então desse lado e eu fico aqui. Então, o que acontece, Carol? Metabolismo, olha lá. Metabolicamente, muita coisa muda enquanto a gente faz o jejum, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem resumida. Então, quando a gente tem uma alteração no nível de insulina, de glucagon é aquele hormônio que faz a contra-regulação de insulina. Quando um sobe, outro desce para regular a nossa taxa de glicemia, a taxa de açúcar no nosso sangue. Então, a gente, em menos de 24 horas, a gente acaba utilizando todas as nossas reservas de açúcar no fígado e começa a utilizar a proteína muscular. Então, por isso que esse protocolo, a gente acaba não utilizando muito protocolo prolongado, porque você começa a queimar massa magra. Tá? Muda-se o GH, muda-se o cortisol, muda-se o ACTH. Então, são hormônios que fazem parte da regulação nossa metabólica, que nesse período de jejum, esse que a gente colocou, até 24 horas. Né? Então, em dados momentos, as coisas vão acontecendo de forma variada. Então, nesse período de 24 horas, nós temos alterações hormonais que, se a gente conseguir regular o antes e o depois, conseguir equilibrar a nossa insulina bem e fizer um jejum no tempo certo, no momento certo, e conseguir depois colocar e não fazer picos de insulina e de glicemia, por exemplo. Então, a gente consegue regular
no antes e no depois desse jejum, os picos hormonais, você vai ter muito mais benefício. Até porque queima mais gordura naturalmente. Porque o jejum intermitente, esse período de jejum, o que tem os estudos mostrado é que ele consegue diminuir os níveis de insulina, regular melhor o nível de glicose, e ele ativa algumas substâncias que elas promovem o gasto energético, a queima de gordura. Tá. Né, que alguns nomes são SIRT, são nomes um pouco mais técnicos, mas que a gente consegue, através desse jejum, ativar essas substâncias que vão ativar uma maior queima de gordura. Entendi. Por isso que, uma pergunta que provavelmente as pessoas fazem muito, então se eu fizer jejum, eu vou perder massa magra? Não. Teoricamente, você não perde massa magra fazendo esse jejum direitinho. Se você começar a ter perda de massa magra, provavelmente tem algum erro. Ou o jejum está demais, ou você está fazendo muitas vezes por semana, ou você está comendo errado, alguma coisa está errada. Não, e a gente vai falar o que comer após esse jejum, e daqui a pouquinho perguntinha do público, @VocêBonitaTV, eu já volto. E eu tô sabendo que vai entrar alguém na linha para conversar com a gente. Legal. E vai contar aí a experiência do jejum intermitente. Seguinte, a Ju já tá na linha. Vamos conhecer quem é ela então. Juliana, boa tarde, tudo bem? Oi, bom dia. Oi, tudo bom, Ju? Tá um pouquinho baixinho o retorno, gente. Será que vocês conseguem aumentar um pouquinho? Oi, estou te escutando. Agora sim, bem-vinda! Obrigada, viu, por topar participar aqui do Você Bonita. Ju, deixa eu te fazer umas perguntinhas. Quantos anos você tem? Tenho 36 anos. Tá, e você tem filhos? Tenho 2 filhas, uma de 1 ano e outra de 2 anos. 1 aninho, ai meu Deus. E você já tá toda, ó, tá vendo? A mulherada preparada. E você já fez o jejum intermitente? Já estou realizando mais ou menos esse tratamento por uns 3 meses. Tá, e você faz quantas vezes por semana e quantas horas de jejum? Eu faço uma vez na semana e de torno de 8 a 12 horas de jejum. Tá. O que você notou de mudança, assim? Você deve fazer, claro, com orientação, com o médico, mas por você, de se olhar no espelho, de se sentir bem, o que você notou? Faço um acompanhamento médico e nutricional e a diferença na roupa, né? Você vê a diferença nítida na roupa. Um resultado bem rápido. Você sente menos gordura, assim, gordura localizada, que depois da gravidez a gente sabe que também tem um período aí para o corpo voltar, né? Mas você sentiu o resultado, então, depois de ter iniciado uma parte do seu tratamento com o jejum intermitente? Sim, o resultado, eu acredito que até que foi rápido, né? Por eu ter tido 2 filhas. E eu estou gostando bastante do resultado. Estou fazendo esse tratamento já há uns 3 meses. E junto, né, com acompanhamento, atividade física, e o resultado tá valendo a pena. Você faz atividade física, então? Faço atividade física todos os dias. Como é que ficou o seu ânimo, né, aquele gás ali para atividade física depois de fazer um jejum intermitente? Claro que, de repente, antes da atividade física, a gente pode até comentar aqui, não dá para fazer o jejum intermitente depois de treinar, né? Sim. Tem que ter uma parada para comer, né? Tá. Não, nem pensar. Eu faço uma alimentação balanceada. O jejum intermitente, a gente tem que comer, lógico, algo antes do treino, mas eu senti mais ânimo para fazer. Eu achei que ajudou. O jejum intermitente ajudou no empenho das atividades físicas, né? Que legal. E você não sente muita fome, não? Como é que foi o período de adaptação das primeiras vezes aí? Deu muita fome? Dá uma ansiedade? Não, porque você acaba fazendo logo após que você acorda, né? Então você tem aquelas 8 horas de sono, né? Mais ou menos, geralmente a gente faz de 7 a 8 horas de sono. Então você acorda e você tem aquele período da manhã que você não se alimenta, então você não sente muita fome. Hoje você tem que se alimentar de 3 em 3 horas, né? Para você ter um resultado bom. E acompanhar 1 vez, 2 vezes na semana, fazer o jejum intermitente, você sobrevive. Não é sacrificante. Muito bom. Obrigada, viu, Ju, pela sua participação. Então, continue aí. De repente, pode até ser que aumente aí de 1 a mais vezes por semana. Vai depender da orientação que você tiver. Mas obrigada pela sua participação. Acho que para o público é muito legal ouvir, né? E ter isso como um estímulo. Um beijo, viu? Até a próxima. Obrigada, Ju. Seguinte. Tchau, tchau. Vamos para uma parte importante? O que comer depois do jejum intermitente? Menina, eu tô alucinada pensando. Você acorda, aí você dá fome, vai. Vocês já fizeram?
Eu não tentei ainda, não. O máximo que a gente faz do jejum é quando vai fazer exame. É, né? Quando vai fazer exame, exato. Até 14 horas, é verdade, 14 horas a gente já ficou, mas aí a gente sempre acaba comendo errado, porque você chega no laboratório... De manhã eu tenho bastante fome, mas eu vou testar ainda. Eu gosto de testar ainda. É legal você testar para falar para os pacientes, ótimo, porque até pra gente saber o que o paciente sente também, então é importante. E o que a gente pode, o que a gente não pode? Fiquei lá 16 horas, vai. A gente vai para uma dieta basicamente low carb, Carol. Então, o que tem que ter pós-jejum? Proteínas de alto valor biológico, proteínas magras, peixe, o frango, o ovo, a gente pode inserir. Tá. Carboidrato de baixo índice glicêmico e quantidade controlada. Não é tirar o carboidrato, mas carboidratos complexos ou de baixo índice glicêmico e controlado. Em seguida? Pode tipo ter uma farinha de amaranto. Pode ter uma farinha de amaranto no café da manhã, pode ter... o ovo é muito legal, eu gosto. Geralmente o jejum, quando é feito à noite, o ovo eu gosto de colocar no café da manhã o abacate, que vai ter carboidrato, mas tem mais gordura. A gordura também precisa entrar no pós-jejum. Então tem toda essa questão hormonal, que muita gente tira a gordura da dieta e tem prejuízo na ação hormonal. Então a gente coloca também as castanhas, o azeite, o óleo de coco, o abacate, o coco. Então a gente coloca, as frutas pode consumir fruta depois do jejum, durante a alimentação pós-jejum? Pode, frutas de baixo índice glicêmico. As frutas vermelhas, o abacate, o coco, o maracujá, tem outras também que a gente pode utilizar. O carboidrato da dieta, por exemplo, do almoço, vai vir só do arroz, da batata doce? Não, pode vir do legume também. Lembrando que legume cozido, ele tem carboidrato. Então a pessoa às vezes fala, nossa, você só come legume e frango e salada. Você não come carboidrato? As pessoas acham que eu sou louca. Eu entendo o que você está falando. Gente, o carboidrato o legume cozido tem carboidrato. Então, dependendo da resposta do organismo do paciente, ele vai se dar super bem. Às vezes ele comendo arroz e a batata, ele não vai ter um resultado naquele momento. Ele nunca mais vai comer? Não, mas é o momento que ele tem que se adaptar. E os fitoquímicos vão continuar ao longo do dia no jejum e ao longo da alimentação. Eu trouxe as farinhas também de low carb. Quais são essas? Grão de bico, que é legal para fazer receita salgada. Que tem, e a farinha de amêndoa, que é ótima para fazer doce, e a farinha de coco também. Essas podem. Por esse controle da insulina, a vontade de doce também cai bastante. Eu não tô aquelas vendo... pessoas que têm vontade de doce também tem uma melhora, então... Pois é, só que aí a gente sabe que café da manhã a gente tem vontade de tomar um cafezinho, leite, queijinho branco, até o peito de peru, que ainda tem a opinião da Pamela a respeito disso. Mas a gente tem que falar da realidade das pessoas. Sim. Pode, por ser proteína, mesmo que seja embutido, o peito de peru pode, queijo branco pode. O peito de peru, vou pensar. Não, na verdade, como proteína, sim. Pode ter como proteína. Ela pode... O leite eu não sou muito fã, né? O leite em si. Mas a gente pode colocar alimentos dentro de uma dieta que tem carboidrato numa quantidade... Se ele vai comer 5 fatias de pão, 3 copos de leite, aí ele já não vai ter o efeito. Mas tudo na quantidade adequada para o organismo. Homem é diferente de mulher, mulher ativa, mulher sedentária, a faixa etária da mulher, a faixa etária do homem. Então, a dieta vai ser específica para a faixa etária, para o objetivo, e o que a gente tem que lembrar é que o paciente ele tem que estar adepto à mudança. Então, eu não como abacate, eu não tomo chá, odeio chá e quer fazer o jejum. Então, a gente tem que entender que é uma mudança do estilo de vida e que vão entrar novos alimentos e que no começo é estranho, mas que o corpo vai se adaptar e os resultados são bem bacanas, a pessoa com certeza vai gostar. Eu tô pensando em fazer um dia para testar, até para contar, assim. Mas é legal. Assim, eu queria fechar com 2 perguntinhas. Tem uma do público, Glaucio? Vamos pegar uma perguntinha. Vamos fazer uma perguntinha do público, eu vou fechar com a minha, com uma opinião do Dr. André, que eu acho importantíssima. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Mica, obrigada. Com a correria do dia a dia, fico sem jantar e no dia seguinte só almoço e faço um lanche. Isso é prejudicial, sendo que faço isso todos os dias? Aí ela já está falando de um outro jejum não programado. Não programado. Aí sim, porque primeiro, provavelmente ela faz um lanche, deve comer bastante carboidrato, não sei como é a qualidade do jantar, né? Planejar a qualidade, a quantidade, e fazer todos os dias não é legal. Então, foi o que eu falei no começo, jejum programado de uma vez, 2 vezes,
3 vezes por semana, mas não todos os dias. Não deve fazer isso todos os dias, tá? Aí senão te perde os benefícios. Senão você vai perder esses benefícios. Você começa a desregular a parte hormonal, você pode ter um monte aí você começa a perder massa magra, você começa a não ver resultado em perda de gordura, então aí o negócio não dá certo. Eu queria fechar com uma pergunta importante, que é o seguinte: a gente está falando aqui de reequilibrar hormônios, e a gente sabe que muitas mulheres jovens que não teriam aí uma fase para ter desequilíbrio hormonal, com 20 e poucos anos, 30 anos, já encontram esse desequilíbrio quando fazem os exames, seja pela pílula anticoncepcional, que a gente já discutiu aqui, ou por uma série de outras coisas que a gente tem hoje, como cobrança e aditivos químicos e etc., que dá essa bagunçada. Sim. Agora, antes de fazer um jejum intermitente, você acha essencial que a pessoa passe por um check-up, faça todos os exames, e em seguida, mais ou menos uns 3 meses, que é o tempo que a Juliana está fazendo, contou pra gente, ela refaça esses exames para ver se esses hormônios se reequilibraram naturalmente apenas por ter introduzido o jejum intermitente? Não digo que é importante, digo que é mandatório. É essencial. É essencial. Não se deve fazer nada sem ter controle, porque como que a gente vai concluir um tratamento se a gente não tiver um controle inicial? Eu tenho que ter uma ideia inicial, uma base daquilo que eu vou passar para o paciente, que a Pamela vai passar para o paciente, e o que vai chegar no final, o que vai ter mudado, o que vai ter de benefício. Que são em taxas hormonais. Taxas hormonais, taxas de composição corporal, então taxas glicêmicas, então tem um monte de parâmetro. Então o paciente tem que fazer exames, dose, a parte hormonal, tem exames de cunho genéticos que são legais de fazer, que são exames mais específicos para ver se o paciente tem uma propensão melhor a ter o ganho com esse jejum intermitente. Tem paciente que não vai ter benefício algum, tem paciente que vai fazer direitinho e não vai dar certo. Tá? E a culpa não é do jejum, a culpa não é da Nutri. É genético, é metabólico. A questão do fígado que a gente falou, que é importante, muita gente tem alteração no fígado. Hoje em dia é muito comum ter gordura, né, esteatose, e às vezes vai fazer o jejum e o jejum não tem efeito. Então piora a esteatose do paciente com o jejum. Então, por isso que é bem importante ter o exame e saber Carol, não faça. realmente como está o seu corpo, como que está o funcionamento do organismo. Parabéns, negócios viram, com responsabilidade e tal, e a gente está falando para muita gente, eu tenho total noção e responsabilidade a respeito disso, então a gente só trouxe o assunto realmente quando a gente encontrou os profissionais que trabalham com isso, que têm isso como experiência em consultório mesmo e que lidam com isso, então procure um profissional que você confie e, de repente, quem sabe testar. Eu estava falando até com a Claudinha Wood hoje, que é a nossa chefe, a gente estava falando de respeito de hormônio e tudo mais, porque tem um detalhe todo nessa história. A gente sabe que hoje a gente tem a possibilidade de repor hormônios bioidênticos e tudo isso, né? E claro que isso também é um assunto polêmico que gera outros assuntos. Mas, se de repente, com essa mentalidade de homem das cavernas, etc., esse pensamento, essa historinha que a gente contou aqui, de fato, ajudar a regular esses hormônios, poxa, pode ser benefício para todo mundo, de repente uma vez na semana, para que a gente tenha mais o quê? Qualidade de vida. A gente não está falando só de emagrecimento e queima de gordura, não, né? Eu entendo aqui desse nosso papo que é qualidade de vida. Aumenta pique. Que coisa melhor que qualidade de vida? E não só mudar os hormônios, tem uma coisa chamada de nutrigenética, nutrigenômica, que são coisas fantásticas que está saindo muita coisa que a gente consegue mexer. A gente consegue mobilizar e melhorar em relação ao nosso DNA, nossa genética em relação à comida também. Olha que legal, que é coisa que a gente achava que era impossível. Exatamente, não é. Então tem muita coisa que vai além só de fazer o jejum ou não fazer. Então por isso que quando for tomar essa decisão, tem que ser embasado, tem que ser bem feita, senão não vai dar certo. Muito bom, e os exemplos estão todos aqui. Mandem, compartilhem isso lá nas nossas redes sociais, porque essa pauta é linda. É pra gente ter noção, ideia, isso aqui é de verdade. Quem quiser saber mais, eu vou passar o Insta do queridíssimo Dr. André Weinert, André Nutrólogo, tudo junto, @André Nutrólogo, e da querida Pamela Miguel, que fica @Pamela Miguel Nutricionista. Você pode seguir os dois lá nas redes sociais e agora trabalhando juntos aí para passar um plano alimentar completo para todo mundo. E obrigada para quem mandou perguntinha, fiquem tranquilos, eles sempre respondem. Obrigada, Carol, viu? Obrigado. Tudo de bom? Um ano lindo. Para todos nós. E o filhão. Tá ótimo. Pamela, obrigada. Obrigada, Tudo Carol. de bom pra você? Obrigada. Gente, o nome do cachorro dela é Glúten. Não é fofo? Ai, adoro. Foi o jeito de eu amar o É glúten. o jeito de... Os vizinhos acham que eu sou louca, que eu grito, não, glúten o dia inteiro. Eles falam, nosso glúten é ruim mesmo. Eu achei tão legal quando eu vi lá que ela ganhou o cachorrinho. Gente, é o glúten. Ai, parabéns, arrasou. Gente, um beijo pra vocês, um ano lindo. Carol. Parabéns pela pauta e até a próxima.